Observem, meus queridos irmãos, o suor sangrento. Nós lemos que era o seu suor como grandes gotas de sangue. Devido a isto, alguns escritores têm suposto que o suor não era realmente sangue, mas tendo apenas a aparência de sangue. Esta interpretação, entretanto, tem sido rejeitada pela maioria dos comentaristas de Agostinho em diante, e é geralmente afirmado que a palavra, como não apenas expressa semelhança com sangue, mas significa que era real e literalmente sangue. Nós encontramos a mesma linguagem utilizada no texto. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora, claro, isto não quer dizer que Cristo era como unigênito do Pai, já que ele realmente o é. Assim, geralmente, essa expressão da Sagrada Escritura apresenta não uma mera semelhança como algo, mas a própria coisa em si. Acreditamos, assim, que Cristo realmente suou sangue. Esse fenômeno, embora um tanto incomum, tem sido comprovado em outras pessoas. Há vários casos registrados, alguns em antigos livros da medicina de Galeno e outros mais recentes, de pessoas que depois de prolongada fraqueza, sob medo da morte, têm suado sangue. Mas este caso é completamente único em si mesmo por várias razões. Se vocês observarem, ele não apenas suou sangue, mas em grandes gotas. O sangue solidificou e formou grandes coágulos. Eu não posso expressar melhor o que se entende pela palavra gotas, grandes gotas e pesadas. Isto não foi visto em caso algum. Algumas pequenas efusões de sangue foram observadas em casos de pessoas que estavam previamente debilitadas, mas nunca grandes gotas. Quando se diz que caíram ao chão, isso mostra a sua copiosidade, de maneira que elas não somente estavam sobre a superfície e foram absorvidas pelas suas vestes, até que ele se tornasse como um novilho ruivo que fora sacrificado naquele mesmo local, mas as gotas caíram ao chão. Aqui ele permanece inigualável. Ele era um homem com boa saúde, tendo apenas cerca de 30 anos de idade, e estava trabalhando sob nenhum medo da morte, mas a pressão mental decorrente de sua luta contra a tentação e a tensão de toda a sua força, a fim de frustrar a tentação de Satanás, teriam forçado seu corpo a uma excitação sobrenatural, que seus poros expeliram grandes gotas de sangue, as quais caíram ao chão. Isso prova quão tremendo deve ter sido o peso do pecado, quando foi capaz de esmagar o Salvador, de forma que ele destilou gotas de sangue. Isto demonstra, meus irmãos, o tremendo poder do seu amor. É uma linda observação do velho Isaac Ambrose, de que a goma que exuda da árvore que não é cortada é sempre a melhor. Esta preciosa alcanforeira produziu as mais doces especiarias quando foi ferida sobre nodosos chicotes e quando foi perfurada pelos pregos da cruz. Mas vejam, ela produziu adiante seu melhor tempero quando não havia chicote, nem prego, nem ferida. Isto expõe o caráter voluntário dos sofrimentos de Cristo, desde que, sem uma lança, o sangue fluía livremente. Não havia necessidade de colocar a sanguessuga ou aplicar a faca, o sangue fluiu espontaneamente. Não havia necessidade de que os governantes clamassem brota, ó poço, de si mesmo fluem torrentes de cor carmesim. Números 21, 17. Queridíssimos, amados amigos, se os homens sofrem alguma terrível dor de cabeça, eu não estou familiarizado com temas médicos. Aparentemente o sangue corre para o coração. As bochechas ficam pálidas, desmaios ocorrem, o sangue flui ao interior, como para nutrir o homem interno, enquanto este passa por esta aflição.
Mas veja o nosso Salvador em sua agonia, que em vez de sua agonia impulsionar seu sangue para o coração, para nutrir-se, dirige-o para fora, para orvalhar a terra. A agonia de Cristo, na medida em que o derrama sobre a terra, retrata a plenitude do sacrifício que ele realizou pelos homens. Vocês não percebem, meus queridos irmãos, quão intensa deve ter sido a luta pela qual ele passou, e não ouvirão a sua voz para vocês? Vós ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Hebreus 12:4. Tem sido a porção de alguns de nós ter severas tentações. De outra maneira, não saberíamos como ensinar outros tão severas que na peleja contra elas, o suor frio e pegajoso brotou de nossas testas. O lugar nunca será esquecido por mim. Um local solitário, onde, meditando sobre o meu Deus, uma pressa terrível de blasfêmia cobriu minha alma, ao ponto de que eu preferi a morte a esta provação, e eu caí de joelhos ali então, pois a agonia era terrível, enquanto minha mão estava sobre a minha boca, para evitar que as blasfêmias fossem faladas. Uma vez que Satanás seja permitido realmente tentar você com a tentação de blasfêmia, e você nunca a esquecerá, mesmo que viva até que os seus cabelos tornem-se brancos, ou deixá-lo atacar vocês com um pouco de luxúria, ainda que vocês odeiem e detestem o simples pensamento disto, e prefeririam perder o seu braço direito a entregar-se a ela. Ele virá, os acusará e perseguirá e atormentá-los-á. Nenhum de vocês pode dizer: eu não pude evitá-lo, eu fui tentado. Resistam até que vocês suem sangue, ao invés de pecar. Não diga: eu estava tão pressionado por isto, e foi tão conformado ao meu temperamento natural, que eu não podia deixar de cair no pecado. Olhem para o grande apóstolo e sumo sacerdote de sua profissão, e suem até o sangue, ao invés de render-se ao grande tentador de suas almas. Orem para que vós não entreis em tentação, para que, quando entreis nela, vós possais com confiança dizer: Senhor, eu não procurei por isto, por isso ajuda-me a vencê-la, por causa do teu nome.